O título da nossa mensagem hoje: Deus pode tudo. E Jó, ele chegou a esse entendimento. Ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Aleluia. Vamos orar então e pedir a direção do Senhor. Pai, nós nos colocamos em tuas mãos de uma maneira muito especial nesta hora. Eis-nos aqui para ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra, que nunca volta vazia, ela sempre age segundo o teu propósito. Obrigada, meu Deus, por podermos nos reunir nesta tarde para te oferecer culto, por sabermos que o Senhor está aqui, por sabermos, Deus, que algo bom já aconteceu nas nossas vidas, por sabermos que o Senhor já ministrou a nós e não sairemos nesta tarde da mesma maneira que chegamos. Sairemos daqui muito melhor do que chegamos. Porque algo bom sempre acontece no lugar em que Jesus está. E nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Deus, eis-me aqui agora como um instrumento nas tuas mãos, para falar, Deus, à igreja, para abençoar, ó Deus, o teu rebanho, as tuas ovelhas. Que todo o meu ser, Deus, neste momento esteja a teu serviço, para que seja transmitido, Deus, exatamente aquilo que o teu Espírito quer transmitir a todos. Muito obrigada, meu Deus, por este cuidado. Como acabamos de cantar, o Senhor cuida de nós. E uma das formas mais bonitas de vermos o teu cuidado com as nossas vidas é através da tua palavra, Deus, deixada para nos edificar, para nos consolar nos momentos que precisamos e para nos corrigir, nos disciplinar também quando preciso. Muito obrigada, Deus. Fala aos nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Muitas vezes nós fazemos planos. Algumas vezes estes planos, eles se cumprem. Outras vezes, não. Mas os planos de Deus não são como os nossos planos, que podem se frustrar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, minha amada família da fé, homens e mulheres que têm sido fiéis cooperadores na obra, no trabalho, na casa do Senhor, pessoas que foram escolhidas para dar frutos, você, eu, fomos chamados, escolhidos para dar frutos, e frutos que permaneçam. Eu quero começar a nossa meditação, a nossa reflexão de hoje, fazendo duas perguntas. E eu gostaria que você pensasse a respeito destas duas perguntas, porque elas serão respondidas no decorrer da mensagem. A primeira pergunta que eu quero fazer é: o que nós devemos fazer quando vemos um amigo, uma amiga,
um irmão em Cristo, um familiar, passando por um momento de dor, de sofrimento. O que nós devemos fazer? E a segunda pergunta é: como que eu devo me portar diante da dor do outro? Como que eu me posiciono? O que eu posso fazer e o que também não devo fazer? E é interessante que a Bíblia ela tem resposta para todos os nossos questionamentos. A Bíblia ela tem resposta para todas as nossas necessidades. Ela nos ensina a respeito de relacionamentos, né? Relacionamento com Deus, com o próximo, né? Com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o patrão, com o empregado, com os irmãos, com a família. Paulo, ele disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Bom, se toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil. Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Então, a Escritura é inspirada para me ensinar, para ensinar a você, para nos repreender, nos corrigir, para nos educar. Para quê? Para que possamos estar habilitados para toda boa obra. E consolar, amparar, estar presente na vida do próximo num momento difícil, de sofrimento, de dor, requer de nós este preparo vindo de Deus, este preparo vindo da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender através do exemplo dos amigos de Jó, lições sobre o que nós devemos e também sobre o que não devemos fazer quando vemos alguém sofrendo. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem bom, ele era um homem justo, que ele gostava de fazer o que era certo, que Jó amava a Deus. A Bíblia também diz que Jó era um homem próspero, era um homem de muitas posses, era um homem muito rico. Vamos conferir lá no primeiro capítulo do livro de Jó, 1, 2 e 3, versículos, né? 1, 2 e 3. Jó, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que testemunho a respeito deste irmão, o irmão Jó. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha que família grande Jó tinha. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Lembrando a todos que naquela época o transporte era através de animais. Isso quer dizer, né, que Jó ele tinha uma frota de camelos. Olha, vejam só. 500 juntas de bois, 500 jumentas.
Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, ou seja, Jó tinha muitos funcionários, ele tinha muitos empregados a serviço dele. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, Jó tinha tudo o que alguém pode desejar e sonhar. Ele tinha um bom relacionamento com Deus, era uma pessoa do bem, ele tinha uma família, tinha filhos, filhas, tinha uma esposa, ele tinha muitos bens, muitas pessoas o servindo. Ele tinha tudo. E eu te faço uma pergunta: será que Jó, ele amava a Deus só porque ele era um homem rico, feliz, com uma família grande, bonita? Será que Jó amava a Deus só por isso? Satanás achava que sim. E Deus permitiu que Jó perdesse tudo, ficasse bem pobrinho de uma hora para outra. E pior do que perder os bens materiais, ele perdeu todos os filhos e todas as filhas. Imagine a dor que deve ser perder um filho. Agora imagine perder todos os filhos de uma única vez, como foi o caso de Jó. Ele não perdeu só a casa boa que tinha, os animais. Ele perdeu a família. Ele perdeu, talvez, o que ele tivesse de mais valioso, de mais precioso. A descendência dele. E o interessante é que o comportamento dele diante de toda essa tragédia, diante de toda essa aflição, diante de todo esse sofrimento é surpreendente. Capítulo 1, versos 20 ao 22 diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A Bíblia diz que ele não pecou, ele não atribuiu a Deus falta. Este homem que havia acabado de perder a sua família, sua casa, seus bens, ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por muito menos hoje, as pessoas estão rasgando a carteira de membro, deixando a igreja, deixando a palavra, não oram mais, não estudam mais a palavra, não querem mais congregar. Por muito menos,
Porque às vezes o marido foi embora de casa, ou então a esposa, porque um filho está envolvido com as drogas, porque perdeu o emprego. Às vezes você vê as pessoas, por que Deus permitiu determinada situação? Por muito menos. Este homem, ele perdeu de uma única vez. Diz a Bíblia que estavam todos os filhos reunidos em casa de um deles, e essa casa desabou, e todos eles morreram. Imagine quando esta notícia chegou ao ouvido deles, e foi, segundo a narração da palavra, chegando as notícias uma atrás da outra. Se você lembrar, leia o livro de Jó essa semana. Se você lembrar, você pega pelo menos ali um pouquinho, né? Na segunda, um pouquinho na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, você termina. Eu garanto a você que você vai aprender muitas coisas com essa leitura. E este homem, ele adora a Deus. Naquele momento, em que ele podia desmoronar com toda a razão, vamos dizer assim, a sua fé o manteve de pé, o manteve firme, e ele agradeceu, ele adorou a Deus. Ele não disse: eu não vou mais à igreja, ele não disse: eu vou rasgar a minha carteirinha, eu não quero mais saber de louvor dentro da minha casa, não ponho mais. Ele não disse, não fez nada disso. Ele não deu um gelo em Deus. Ele adorou. Ele disse: Deus me deu. Foi maravilhoso enquanto eu estive ali com os meus 8 filhos. Mas Deus tirou. E sabe de uma coisa? Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amadas, que sofrimento, que dor, que dor. Mas aquele homem, ele continuou firme. Ele manteve firme a sua confissão de fé. E a outra pergunta que eu faço: ele perdeu os filhos, a família. Ele perdeu os bens, todos os bens. Nós lemos que Jó, no versículo 1, nós lemos que ele era o maior no Oriente. Ele perdeu tudo. Mas uma coisa Jó ainda tinha. Ele ainda tinha saúde. Saúde. Então Satanás, ele achou que se Jó não tivesse mais saúde, que ele iria blasfemar e ia deixar, a congregação, não ia mais ler a Bíblia, não ia mais orar, ia rasgar a carteira de membro, não ia mais aparecer nos cultos. E Deus permitiu. Deus permitiu que Jó perdesse a saúde. A Bíblia diz que ele ficou tão doente, mas tão doente, a ponto do corpo dele ficar cheio de feridas abertas. E essas feridas não fechavam, não saravam. A ponto dele raspar aquelas feridas com um caco de louça. Talvez fosse um caco de barro.
E aí ele ficava raspando as feridas, talvez porque deviam ter muita secreção, com aquele caco de barro. Ele ficou muito, muito doente. E então os seus amigos tomaram conhecimento de tudo o que havia acontecido com ele, com Jó. Que ele havia perdido a família, os bens, estava muito doente, tinha feridas no corpo que não saravam. E então esses amigos, sabendo de tudo isso, foram até ele para poder consolá-lo. No início, logo que eles chegaram, eles mal puderam reconhecer o amigo Jó. E então eles rasgaram as suas vestes e colocaram terra sobre a cabeça. Esse era um costume da época. Significava que aquela pessoa estava muito triste, sofrendo. Então, o que o indivíduo fazia? Ele rasgava as suas vestes e jogava terra na cabeça para expressar. Era da cultura, né? Nós, talvez, né, aqui nenhum de nós pensa em fazer isso num momento de dor, de sofrimento, porque não é da nossa cultura, mas para eles era algo comum, que fazia parte da cultura deles. E eles ficaram ali durante 7 dias ao lado de Jó em silêncio. 7 dias em silêncio. E depois daqueles dias, eles começaram a conversar. Conversar com o amigo Jó. E Jó, ele não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo. Ele estava como qualquer um de nós, querendo uma resposta, querendo saber o porquê. E 7 dias eles ficaram em silêncio. Mas depois eles começaram a falar. E os amigos de Jó, eles achavam que Jó estava passando por tudo aquilo porque Jó devia estar fazendo alguma coisa errada. Eles achavam que Jó devia estar fazendo algo muito errado aos olhos de Deus, que ele estava pecando. E que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era um castigo por causa do seu pecado, por causa daquilo que ele estava fazendo de errado. E os amigos de Jó, você vai ler durante a semana, você vai ver que em todo tempo eles acusam. E Jó não. Eu estou correto diante de Deus. Aí eles, não é possível. Você deve ter feito algo muito errado para estar acontecendo tudo isso com você. Aqueles homens pensavam que Jó era culpado de alguma coisa. Mas Jó não pensava assim. E eles conversaram muito. E os amigos, em todo tempo, vocês vão ver, quando fizerem a leitura do livro, os amigos tentando convencê-los de que ele tinha culpa de alguma coisa. E Jó, ele não se convencia disso. Jó achava que Deus havia se voltado contra ele por algum motivo. Mas ele não conseguia
concebia essa ideia de que era um castigo, de que ele estava fazendo algo mal. Não, ele entendeu que Deus estava tratando com ele, que tinha que ter um porquê. Ele estava preocupado em entender o porquê. Mas ele sabia que ele não estava em pecado e que não era um castigo. Ele queria entender o porquê Deus não estava mais, vamos dizer assim, próximo a ele, não era mais seu amigo. Embora ele continuasse o adorando, o buscando, ele não entendia o porquê. Então Deus resolve responder ao questionamento de Jó. Deus, ele repreende Jó. Jó, tudo isso tem um propósito. Eu quero que você entenda que eu posso fazer tudo. Eu sou soberano e não preciso explicar nada daquilo que eu decido fazer ou deixo de fazer. Jó, eu não tenho que dar explicações e responder os porquês. E a Bíblia diz que Jó, ele se arrepende. Ele se arrepende de ficar questionando a Deus, perguntando os porquês. Ele se arrependeu. E ele chega a dizer que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas depois de passar por tudo isso, sabe o que acontece? Deus eu conheço não só de ouvir falar, mas porque os meus olhos te veem. Deus repreendeu Jó não porque ele tinha feito algo errado, mas que ele pudesse entender e reconhecer que ele é soberano. E diz a Bíblia que Deus repreendeu aqueles amigos de Jó também, porque os amigos de Jó, eles durante 7 dias fizeram muito bem a Jó. Estiveram ali de boca fechada, só se solidarizando. E Deus repreende esses amigos de Jó por falarem coisas erradas sobre Jó e sobre Deus. No início eles até fizeram a coisa certa, né? A questão da empatia. Empatia é você sentir, né? Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, o sofrimento, né? Eles se colocaram no lugar de Jó, sentiram sua dor, o seu sofrimento. Não se preocuparam em falar nada, apenas sentaram e fizeram companhia. Porque muitas vezes nós falhamos, nós erramos porque tentamos explicar e arrumar porquê para tudo. E minhas amadas, tem hora que só Deus sabe o porquê, que só Deus sabe a resposta. E se Ele quiser falar conosco, amém. E se Ele decidir que não vai dar explicações, amém também.
No início eles se preocuparam apenas em estar juntos, sentaram, fizeram companhia. Mas depois eles fizeram exatamente o que nós não devemos fazer: culpar, acusar. Naquele momento, Jó não precisava de conselhos. Ele precisava de afeto, ele precisava de abraço, ele precisava de carinho, ele precisava de sentir que ali havia alguém que se preocupava com o seu sofrimento, com a sua dor. Muitas vezes nós vemos irmãos na igreja chorando. E às vezes só o que esse irmão, que essa irmã precisa é de um abraço. É de sentir que você está ali perto. Se não souber o que dizer, não diga nada. Não diga nada. Naquele momento, Jó, ele não precisava de conselhos. Ele precisava de compaixão. E quando a gente se preocupa muito em falar, a gente pode cometer erros. A nossa preocupação deve ser sentir o que o outro está sentindo, transmitir consolo através do olhar, da companhia, do abraço. Tem coisas que não têm resposta. Tem coisas que não tem como explicar. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prudente. O que modera os lábios é prudente. Muitas vezes as palavras podem até vir, mais amados, amadas, sem a necessidade de tentar explicar a situação. Que nós possamos sempre estar dispostos a ouvir e orar pelos que sofrem. Ouvir mais. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Isso significa que a gente precisa ouvir mais e falar menos, porque é uma boca só, 2 ouvidos. Precisamos ouvir mais, falar menos. E quem diz que tudo que acontece de ruim na minha vida, na sua vida, é castigo de Deus? Nem sempre é assim. E os 3 amigos de Jó, eles aprenderam essa lição. Eles foram até Jó para pedir perdão. Jó, nós viemos até você para pedir perdão por causa de tudo o que nós falamos. A gente esteve aqui acusando você, falando que sua família havia morrido, seus bens haviam sido tirados, sua saúde, porque você estava em pecado, porque você estava fazendo algo errado. Jó, não era nada disso. A gente tentou explicar e a gente não sabia o porquê, Jó. E agora a gente está aqui para receber uma oração vinda de você. Intercede por Deus, intercede a Deus por nós, Jó. Porque nós te acusamos, porque nós pensamos mal de você, e não era nada disso.
E Jó, ele ora então pelos amigos. E algo extraordinário acontece quando Jó ora pelos amigos, porque ele poderia se recusar. Ele poderia dizer: agora vocês vêm a mim pedir que eu ore por vocês? Vocês vieram aqui, me acusaram o tempo todo falando que eu estava fazendo coisas erradas, que tudo que eu estava passando é porque eu estava sendo castigado. E não era nada disso, era Deus tratando comigo, era Deus me ensinando para que hoje eu pudesse dizer: olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem Deus. Glória a Deus. Jó podia ter se recusado, mas não. Ele não se recusou. Ele orou pelos seus amigos e diz a Bíblia que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu a ele tudo o que ele havia perdido. Depois dessa oração, tudo mudou na vida dele. Deus o abençoou mais do que no início. Ele voltou a ter saúde. Ele teve novamente uma família, porque Deus lhe deu filhos e filhas. Ele teve muito mais bens do que ele tinha anteriormente. Muito mais. E certamente nós já vimos pessoas sofrendo, talvez com uma doença grave, uma tragédia na família, ou até mesmo por outros motivos, são tantos motivos. E, infelizmente, grande parte das pessoas, quando passam por situações terríveis como esta, perder um ente querido, ter uma doença grave, perder o emprego, perder os bens, muitas vezes as pessoas, elas, neste momento, elas costumam culpar a Deus. E nós sabemos, nós entendemos que isso não é verdade. Muitas vezes são pessoas que, assim como Jó, precisam aprender que Deus é soberano. Isso quer dizer que Ele é o dono de tudo e faz todas as coisas segundo o seu bem-querer. Deus, Ele pode tudo. Deus, Ele tem o controle de tudo. E mesmo quando as coisas parecem totalmente erradas e sem sentido para nós, porque muitas vezes as coisas parecem sem sentido nas nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos os porquês, nós não entendemos o porquê de tal situação. Mas mesmo nestes momentos em que nós não entendemos, em que nós não sabemos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E nós temos que acreditar, nós temos que confiar que Deus sabe de todas as coisas, mesmo que eu não entenda o porquê, mesmo que eu não saiba. Romanos 8, 28. Conhecemos de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, do meio para frente, de olho fechado. Nós temos que crer e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes as pessoas entendem errado esse versículo. Muitas vezes as pessoas entendem assim: todas as coisas vão dar certo, todas as coisas vão ser do jeito que eu quero. Não, mesmo não dando certo, mesmo a gente não sabendo o porquê que não está dando certo,
mesmo aquilo ali aos nossos olhos não tendo sentido nenhum, a gente tem que entender que tudo aquilo ali vai colaborar de alguma forma, vai cooperar de alguma forma para as nossas vidas. Deus, Ele tem planos para nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz, não são de mal, para nos dar o fim desejado. Deus cuida de nós. Nós cantamos aqui antes de iniciarmos a mensagem. Nós dissemos: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, cuida de você, Deus cuida da nossa igreja. E mesmo que haja sofrimento, nós devemos confiar que o Senhor continua conosco e que os seus planos não podem ser frustrados, conforme nós lemos no primeiro versículo da mensagem hoje. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Minhas amadas, que nós possamos caminhar, que nós possamos avançar, confiando no Senhor. E eu quero terminar lendo mais uma vez o que Jó disse no último capítulo, quando ele reconheceu que Deus era seu amigo e que havia algo por trás de todo aquele sofrimento que ele precisava aprender. Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ele precisava conhecer de verdade. Ele precisava dizer: agora os meus olhos te veem, agora eu sei quem o Senhor é. Vamos ler mais uma vez Jó 42:2. Vamos ler juntas, bem forte. Você ainda não tomou café da tarde, mas você almoçou. Ainda tem um restinho do almoço aí. Não tem? Não tem o restinho da força aí do almoço? Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia, assim seja, assim disse o Senhor.